Quando a gente pensa em fazer uma cirurgia, quando nós pensamos em fazer uma cirurgia, tentamos controlar o máximo de fatores possíveis para que aquela cirurgia ocorra da melhor maneira e de maneira mais satisfatória possível. Existe uma situação em que a gente não consegue controlar muito bem. Até hoje não existe algo que a gente possa fazer com que isso seja evitado, que é uma coisa chamada fibrose. O que é isso? Já viu aquelas pessoas que têm um tipo de qualquer corte na pele ou fez uma cirurgia e forma aquela cicatriz bem alta, que é a queloide? Então, da mesma forma que algumas pessoas formam aquilo na pele, um tipo parecido de cicatriz pode ser formado na área onde o paciente foi operado. E na coluna temos os nervos, e os nervos têm que ter uma movimentação livre na coluna. Todo o sistema nervoso central, por a coluna se movimentar, ele anda como se fosse aqui a manga da camisa. Se eu tenho uma fibrose, essa fibrose pode segurar o nervo e no momento em que eu esticar a perna, isso pode provocar dor. Mas como que a gente pode fazer para tratar isso? Bom, um dos tratamentos, além da medicação, é fazer os alongamentos e tentando alongar, né, para ir soltando esse nervo. Às vezes a gente faz algum tipo de procedimento de colocar medicamento ali, também é possível, para dar uma desinflamada e ver se consegue soltar melhor essa fibrose. Porém, cirurgia para fibrose é um pouco mais complicado. Uma vez se formou essa fibrose, é difícil tirar, né? Pode se formar mais fibrose depois. Então a cirurgia ela passa a ser algo mais complexo. Então o tratamento ele tende a ser um pouco mais o tratamento conservador da dor, ou em alguns casos em que se não se tem o que operar, os estimuladores medulares podem ser uma opção, que é a colocação de eletrodos na coluna para produzir estímulos elétricos e mascarar aquela sensação de dor. Então, em alguns casos bem selecionados, esse pode ser um tratamento para um caso do paciente com fibrose. Sabe que às vezes eu falo para os pacientes que a fibrose é como se fosse uma teia, uma aranha tentando construir uma teia, aquelas fibras. Você mexeu ali em volta do nervo, a aranha vai tentar prender aquele nervo com a teia. E se o paciente manipula o membro, faz o alongamento, aquele nervo se movimenta e destrói a teia da aranha. Exatamente. E algumas, na verdade, eu diria a maioria das cirurgias da coluna, em que é possível, a gente sempre recomenda o paciente fazer os alongamentos. E a gente começa esses alongamentos da perna de forma precoce, porque à medida que eu estico a minha perna, eu estou puxando o nervo. E se eu estou movimentando constantemente aquele nervo, a chance de formar uma aderência que fixe aquele nervo ela é menor. Então a gente sempre orienta o paciente a fazer alguns tipos de alongamento várias vezes por dia. E o paciente, às vezes, no pós-operatório imediato, ele não quer mexer muito, né? E assim, a cirurgia acabou, já começou o processo de cicatrização. Ele acha que o repouso é a solução. O repouso é benéfico, controlado. Não é recomendado o paciente ficar totalmente imóvel. Muitas vezes a gente começa a fisioterapia no próprio hospital. Uma fisioterapia mais leve, mais uma mobilização, né? Claro que dependendo da cirurgia, você não vai movimentar a área da cirurgia, né? Mas não impede o paciente de mexer o braço, a perna, movimentar alguns músculos e isso ir soltando esse nervo de possíveis aderências. Claro que essas aderências, elas não são imediatamente após a cirurgia. Elas demoram algumas semanas até elas se estabelecerem. E por isso que a gente solicita que o paciente mantenha esse alongamento. Na verdade, deve ser mantido para o resto da vida, né? E você sabe que muitas vezes o paciente acha que a gente foi lá, cortou o nervo, tirou o que fazia e deu uns pontinhos, né? E você acha que se mexer ali vai soltar os pontos do nervo, vai romper o nervo. Sim, essa também é uma outra dúvida muito interessante que os pacientes chegam e perguntam, né? Doutor, você vai tirar o meu nervo? Aí a gente explica, não se tira o nervo, não se retira o nervo. Esse nervo que a gente fala, os nervos que estão ali saindo imediatamente estão dentro do canal vertebral, na coluna. Esses a gente não pode tirar, não deve tirar, né?
se tem uma hérnia, se tem alguma coisa esmagando ou estreitando o canal por onde passa o nervo, o que a gente faz é uma descompressão. Não é uma cirurgia do nervo, é uma cirurgia em volta do nervo para liberar a passagem do nervo e ele poder ter uma liberdade de pequenos movimentos, né? E não ficar comprimido, apertado, atrapalhando o seu funcionamento. Então, os pacientes chegam perguntando se vai mexer no nervo, aí a gente explica, não se corta o nervo. Eles falam, doutor, então você vai cortar o nervo, né? Não se corta o nervo, porque se cortar o nervo vai perder o movimento ou mesmo a sensibilidade ali de alguma região de forma definitiva. Né? Que é até uma brincadeira que que eu fazia com você na residência, né? Falei, Rodolfo, tem que mudar o nome dessa especialidade, né? Eu cheguei aqui achando que ia operar o sistema nervoso central e periférico, e a gente vai descobrindo aqui que ninguém opera o sistema nervoso, que o bom neurocirurgião é o que não mexe no sistema nervoso, que tira a compressão, que tira o tumor e deixa intacto o sistema nervoso. Eu devia chamar perineurocirurgia e não neurocirurgia. Sim, é verdade. O Thiago chegou achando que ele ia dar ponto em nervo. Ele ia operar os circuitos neuronais, iria operar pensamento, né? E aí a gente foi explicando para ele, falando, não, Thiago, nós somos neurocirurgião, mas na verdade nós evitamos ao máximo trabalhar dentro do sistema nervoso. Nós trabalhamos em volta do sistema nervoso, seja tirando um tumor, seja drenando um hematoma, né? Ou tirando uma hérnia de disco, ou drenando o excesso de líquido que tem no cérebro ou em outra região do sistema nervoso, né? Então são cirurgias que elas visam ao máximo preservar o sistema nervoso e não manipular ou suturar ou cortar o sistema nervoso. E precisa de muita delicadeza e precisão para isso, né? Apesar de ser uma brincadeira, mas às vezes é muito mais difícil você operar preservando o sistema nervoso do que fazer uma cirurgia mais grosseira, tirar o que tem que fazer e machucar o que não deve, né? Eu acho que esse é um pensamento que o neurocirurgião deve ter, né? Sempre de preservar ao máximo as estruturas nobres, que é o sistema nervoso. Sempre minimizar qualquer tipo de manipulação excessiva. Esse é o pensamento de toda a neurocirurgia. Eu vou fazer a cirurgia, eu vou resolver esse problema, tentar minimizar esse sofrimento, mas agregando o mínimo de sequela. Não, e é claro que algumas subespecialidades da neurocirurgia trabalham diretamente com o sistema nervoso, né? Você vai fazer um marca-passo cerebral, você vai ali fazer uma neuromodulação elétrica diretamente com os neurônios, né? Nervo periférico, você vai dar ponto em nervo, reaproximar. São as cirurgias propriamente dentro do sistema nervoso central, né? São poucas que mudam os circuitos, né? Mudam a dinâmica do cérebro, né? Como a cirurgia, como você falou, a cirurgia para Parkinson ou para alguns tipos de tremores e outras doenças, distúrbios do movimento, elas modificam alguns circuitos neuronais e disparam eletricidade em determinadas regiões do cérebro, e aquilo faz a pessoa parar de tremer ou de fazer algum movimento, né, por uma doença do movimento. Exatamente. Também tem uma coisa, você falou às vezes você tem dor no pós-operatório imediato, né? Existe uma diferença entre fixação, que é o que o cirurgião faz, né, e a artrodese, que é o que o corpo faz, né? Você pode falar um pouco o que é que Sim. isso pode, por que isso tem a ver com um pouco de dor no pós-operatório? Sim. Primeiro, o que é artrodese? Artrodese é você pegar, que a natureza pode fazer, inclusive, né? Pegar duas vértebras e fundir as duas vértebras, deixá-las grudadas, né? A natureza faz isso, inclusive. Processo natural da degeneração. Processo natural de degeneração de alguns pacientes, eles têm vértebras fundidas. Grudou uma vértebra na outra. Quando isso ocorre, o processo inflamatório pela movimentação entre essas duas vértebras, ele cessa, ele para. E isso diminui a dor. Então, a cirurgia de artrodese, ela tem esse objetivo. Grudar as duas vértebras, seja para associado a esse grudar das vértebras, essa fusão, né? Seja associado a isso, a descompressão do sistema nervoso ou não, né? Ou em casos em que o paciente tem uma folga muito grande entre uma vértebra e outra, e essa
fusão natural não vai acontecer, aí o cirurgião de coluna resolve fazer a artrodese, que é grudar as duas vértebras. Porém, o que o cirurgião faz? Ele coloca um cálcio aqui no disco para ele não mexer tanto e aqui atrás coloca parafusos e gruda essas vértebras, tá? Coloca o parafuso nos ossos, não na parte dos nervos, claro, e aí gruda essas duas vértebras. Mas a artrodese, ela não fixa ocorre, a vértebra, né? Ele fixa, ele coloca enxerto ósseo dentro desse cálcio, que a gente chama de cage, onde estava o disco, ele coloca enxerto ósseo para que aquilo vire um bloco de osso. Mas esse processo, ele vai depender do organismo do paciente. A artrodese, ela é viva, é feita de tecido vivo, né? Exato. Nós vamos dar os meios, mas quem vai finalizar esse processo é o paciente. Se o paciente ele é tabagista, ele é um paciente mais idoso, ele tem um osso menos denso, quer dizer, a quantidade de cálcio e a dureza do osso dele é menor, né? Ou ele tem alguma outra doença que diminua essa artrodese, há a chance de essa fixação virar uma artrodese e se resolver o problema ali, ela diminui, tá? Mas isso não quer dizer que nem todos os pacientes que não venham a grudar uma vértebra na outra vão sofrer com dor, mas alguns podem sofrer, que é o que a gente chama de pseudoartrose, né? Que é quando você faz a fixação, mas o paciente não gruda. E nesse período em que você fez a fixação até o osso grudar, vai demorar de meses a ano, de 3 meses, 6 meses, 1 ano e pouco, para que haja uma artrodese, que uma vértebra de fato se grude na outra, né? Vai virar um osso só, né? Exatamente. Até lá pode ter alguma pequena movimentação, né? E gerar um pouco de dor. Sim. E, Rodolfo, o Paulo, ele fala que tem um professor lá onde ele se formou que sempre falava assim para os pacientes: olha, você está com dor na perna, né? Uma hérnia comprimindo o nervo que vai para você está com dor na perna. Eu vou tirar essa dor na perna, descomprimindo o nervo, mas você vai ganhar uma dor na coluna, né? Isso é a cirurgia tradicional da coluna, da descompressão, a cirurgia aberta. É inevitável que isso aconteça, né? A medicina evoluiu, né? O que é que a gente tem de novo hoje para tentar machucar menos o paciente e tirar o que está machucando ele nessa linha de... Eu acho que essa história que o professor do Paulo conta, eu acho que é uma história muito sábia, porque ela ajuda a alinhar expectativas. Os pacientes têm uma dor na perna e eles acham que a cirurgia vai resolver aquela dor na perna, mas que não é para ele ficar com dor no pós-operatório. Quando ele fala isso, ele está alinhando as expectativas, ele está trazendo o paciente um pouco mais para a realidade e mostrando: olha, nós vamos melhorar a sua dor na perna, mas vamos ter que mexer um pouquinho nas suas costas para que a gente consiga fazer essa descompressão. E aí você vai sentir um pouco de dor. Ele está orientando o paciente, porque se o paciente não recebe essa informação, ele acha que a cirurgia dele não deu certo, ele acha que um novo problema foi ocasionado, né? E isso gera um sofrimento e angústia que pode atrapalhar a recuperação do paciente. E você foi buscar na Coreia essa técnica menos invasiva para tentar diminuir essa dor nas costas que o professor do Paulo falava. Como que foi isso? Como que foi essa experiência lá? Primeiro que, na verdade, eu comecei aqui com um professor alemão no Brasil a fazer a cirurgia minimamente invasiva para hérnia de disco. E realmente foi algo fascinante e encantador, porque não é que a microdissectomia, que é a cirurgia tradicional, seja uma cirurgia ruim, mas ela mexe um pouco mais, ela traz excelentes resultados, né? Mas quando você troca uma incisão um pouquinho maior por uma incisão de menos de 1 centímetro, e isso até psicologicamente dá um efeito no paciente.
e você vai lá e faz a cirurgia e a dor pós-operatória é muito, muito menor, o paciente tem um grau de satisfação e tranquilidade maior, então isso realmente é algo encantador para o cirurgião, porque ele foi para resolver um problema e minimizou a chance de criar outro, que seria com o acesso até chegar lá na cirurgia. E aquilo eu comecei em 2016 e aquilo realmente foi fascinante. E comecei, o primeiro curso que eu fiz foi aqui em Barretos, veio um professor da Alemanha, lá tem um instituto bem legal em Barretos, e fiz o curso, gostei bastante, e 45 dias depois eu estava na Alemanha com ele lá. E fiquei com ele lá acompanhando e aprendendo a fazer as cirurgias, né? Depois disso, comecei a desenvolver aqui no Brasil, e já em 2018 foi que eu resolvi ir para a Coreia, que foi um dos grandes centros onde começou a cirurgia minimamente invasiva. E quando eu cheguei na Coreia, eu achei estranho, porque quando eu estava em algum local, um restaurante ou na rua, eu olhava e todo mundo com aquele olhinho puxado, só eu com o olho mais aberto. Então, realmente você se sente até estranho, que eu acho que deve ser a mesma coisa de um oriental aqui no Brasil. Em São Paulo tem bastante, né? Mas em algumas regiões não tem tanto oriental. Chega um oriental, ele se destaca ali, porque tem realmente o formato do rosto e os olhos são diferentes. Então era engraçado. Mas foi uma experiência incrível. Eu tive no hospital lá onde eles fazem muitas dessas cirurgias. Então eu pude ver as cirurgias, ver os pacientes, acompanhar. E realmente isso me deu um ganho profissional muito grande, porque eu pude aplicar daquele momento em diante e ampliar ampliar as aplicações desse tipo de cirurgia. Naquele momento, nós fazíamos cirurgias para as hérnias. E aí, quando eu voltei de lá, nós começamos a fazer as cirurgias para as estenoses de canal, que foi realmente um ganho grande, e hoje é uma das cirurgias que mais dá prazer de fazer, porque os pacientes eles chegam com uma dificuldade de caminhar, quer dizer, eles caminham 100, 50 metros ou 300 metros, eles têm que parar, se curvar, porque as pernas estão doendo e formigando. E aí você vai lá com uma incisão de 1 centímetro e faz uma raspagem ali e abre a passagem para os nervos. Então é algo bem gratificante e que a gente fica muito feliz em poder fazer algo e me sinto muito validado por isso, porque realmente é algo que impacta muito positivamente na vida, e principalmente de pessoas idosas, que a estenose de canal ela é mais comum em idosos, mas também tem pessoas jovens que já nascem, já tem aquela anatomia do canal mais estreito. E aí você, para um jovem, é espetacular, porque você não vai colocar um parafuso, fazer uma cirurgia maior num paciente que está começando a vida e que ainda vai ter muita coisa para passar, e essa coluna vai se desgastando ao longo do tempo, né? E podem ter outros problemas. Então a gente evita fazer uma cirurgia grande. E você falou aí que não vai desinserir musculatura. Às vezes a gente acha que a cirurgia menos invasiva é só uma cirurgia com incisão menor, né? Não é só isso, né? É você manter aquela coluna funcional, né? Tirar o que está machucando, o que está comprimindo, mas manter aquela coluna funcionando para que ela não precise prender, não precise passar parafuso, né? O paciente jovem é excelente que você faça uma cirurgia mais focada, né? Sim. Esse é o grande objetivo, né? Fazer o que tem que ser feito sem agregar um risco. Isso é muito bom tanto para pacientes jovens que querem se manter ativos, e você não vai colocar uma cirurgia maior que pode dar dor ou algum tipo de limitação, né? E também para pacientes idosos que já tem grande parte da coluna já está artrodesada pela própria natureza, e você vai lá e faz uma descompressão. Quando isso é possível, é maravilhoso. Claro que nem sempre é possível. Por exemplo, nós fizemos uma cirurgia essa semana com o Paulo, em que a paciente já tinha sido operada há 3 anos por um nódulo, um tumor no nervo da vértebra lombar, no nervo da região lombar. E aí ela há 1 ano voltou a se queixar de dor, porque tinha uma lesão arredondada mais ou menos
tamanho de uma uva, e que não se conseguia definir exatamente o que era. Se era um tumor, se era uma infecção, que tipo de material era aquele. Então, para esses casos, a gente preferiu fazer uma cirurgia que abrisse. Claro que nós utilizamos o raio-x para tentar localizar o ponto exato, fazer a incisão o menor possível e direcionar o máximo possível para aquela lesão, sem que mexesse com outros tecidos e diminuísse a chance dela ter dor, né? E aí, quer dizer, nesse caso, não era uma boa opção utilizar a endoscopia. E aí nós utilizamos a cirurgia aberta, pensando sempre em minimizar a manipulação de tecido que não está envolvido diretamente com a doença. Então, por isso, a gente fez essa incisão menor. E, nesse caso, nós estamos esperando o resultado do anátomo patológico, né? Quer dizer, o estudo daquelas células ali para saber que tipo de lesão era aquela, mas parecia muito uma coisa que a gente chama de granuloma, quando uma reação inflamatória do organismo ocorre ali por um tecido estranho ou algum material que foi colocado ali no paciente e vai se promovendo uma reação inflamatória, como se fosse parecido com uma bolsa de pus, só que um pus mais grosso, né? Mais espesso, não é mole. Um queijo. Como se fosse um queijo que tivesse bem esfarelando, né? Soltando os pedaços dele. Então, nesse caso... Mas você acha que, você fala, a cirurgia endoscópica não é bom para tudo, né? Tem coisas que a gente prefere fazer aberta. Você acha que isso é porque a cirurgia endoscópica não evoluiu? Você acha que um dia a gente vai estar passando parafuso por endoscopia, vai estar passando queijo, aquele cálcio pro disco por endoscopia? Ou você acha que a cirurgia endoscópica, pela sua visão panorâmica da evolução, você acha que ela vai tomar um rumo diferente dessas cirurgias maiores da coluna? Eu acho que a cirurgia aberta, ela sempre vai existir, né? Mas cada vez mais ela vai se restringindo para os casos em que a gente consegue resolver de uma outra forma. Ou com uma nova tecnologia de medicamento, ou com procedimento menor que não precise ter uma grande manipulação. E a cirurgia endoscópica ainda vai evoluir muito. Vai evoluir muito, por exemplo, para a retirada de tumores, né? Isso já está começando, engatinhando, para a retirada de tumores por endoscopia. Ela já se usa a cirurgia endoscópica para fazer artrodese, porém, hoje a gente tem um problema. Quando se faz uma cirurgia de artrodese, se eu coloco um cálcio aqui na frente muito pequeno, isso pode afundar dentro da vértebra, ou pode não gerar uma instabilidade ao ponto de atrapalhar fazer a artrodese, ou eu não consigo colocar uma quantidade muito grande de enxerto. Então, pode ser que com a evolução dos materiais, dos equipamentos e dos enxertos, seja possível fazer toda a cirurgia de artrodese, quer dizer, a parte da retirada do disco, com a endoscopia. Então pode ser que isso seja possível no futuro, e eu acho que a cirurgia endoscópica ainda vai evoluir bastante. Mas aí para você, você vai tirar o disco inteiro por endoscopia? Eu acho que isso é possível, eu acho que só demora um pouco mais do que a cirurgia aberta, né? Mas para você pôr esse queijo, Rodolfo, porque assim, a cirurgia endoscópica ela vai evoluindo para ser um acesso tubular pequenininho, você teria que montar um queijo ali, porque o queijo às vezes é interessante que seja grande mesmo, que restitua a altura do disco, né? Sim. Tem umas tecnologias de cages que são expansíveis, que eles entram pequeno e eles crescem aqui dentro, né? Eles entram aqui pequeno e eles vão crescer, e você vai por um mecanismo, uma alavanca, como se fosse um macaquinho mesmo, você vai fazendo o queijo aumentar, né? Que é esse suporte. Então é importante ganhar altura para ter uma certa tensão, né? Mas também é importante o tamanho desse queijo, para que ele não venha a afundar na vértebra, né? Então, por isso que eu acho que fazer o procedimento, acho que já é possível fazer, mas a evolução desses materiais vai permitir com que a gente consiga fazer isso com mais eficácia e segurança e tranquilidade de que vai dar certo, tem grandes chances de dar certo, né? À medida que isso se desenvolva.
Entendi. Então você acha que essa cirurgia do granuloma, em algum tempo você vai conseguir fazer ela de forma endoscópica e isso vai ser interessante para o paciente, isso vai ser melhor que a cirurgia aberta? O grande medo de você fazer uma cirurgia endoscópica para uma lesão que você não sabe o que é aquela lesão se espalhar. Se você pegar na coluna, tem umas veias que elas se comunicam e parte delas vão até para o cérebro também. Então, se você colocar ali uma célula cancerígena e ela se espalhar, porque a cirurgia endoscópica é com soro constante, e ela se espalhar e ir para outro local, quer dizer, você pode estar fazendo um mal. Isso é uma pergunta que a gente não tem resposta ainda. Será que vai fazer com que as células cancerígenas se espalhem mais? Quer dizer, eu vou plantar tumor em outras regiões se eu entrar ali numa lesão tumoral, né? Se for um tumor maligno, talvez é possível. Isso a gente vai ter que esperar um tempo para ter essa resposta. Se for um tumor benigno em que ele não se espalhe com facilidade, talvez com o desenvolvimento de materiais para depois fechar a membrana que cobre o sistema nervoso, a dura mater, né? Talvez seja viável esse tipo de cirurgia, né? Acho que a gente já falamos bastante aqui. Vamos deixar para... O assunto é interessante, mas vamos deixar para os próximos episódios. Deixar aqui fica 3 dias falando. Aqui tem muito assunto. E o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar as dúvidas de vocês e ir respondendo aqui e conversando sobre o assunto. Tá certo? Um grande abraço a todos. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Abraço. Tchau, Thiago.